o nome já é bem direto, né? Ele é uma fortificação militar. Foi construído, obviamente, com essa finalidade para atividades militares. Ele vem aí do final do século XVII para início do século XVIII, porque ele tem dois momentos, esse forte. No primeiro momento ele é construído em madeira, ele não é essa construção que nós temos atualmente, sempre com os portugueses, né? Já naquele processo entre a expulsão dos franceses de terras maranhenses, aproximadamente 1615, os franceses vão sair das terras maranhenses. E os portugueses começam a montar aqui uma estrutura permanente. Enfim, foi chegando até aqui, foi construído esse prédio aqui, que era o prédio, uma fortificação militar, onde eles, a princípio, iam defender as terras maranhenses de qualquer tipo de invasão, presença de outros povos aqui. Com o passar do tempo, a gente percebe que a história não registra nenhum combate aqui, neste forte, o Forte Santo Antônio. E aí você vai me perguntar, mas por que então forte nessa posição? Era uma posição estratégica para entrada e saída de embarcações na cidade. Nós estamos aqui próximo da Baía de São Marcos, né? Nós temos a Baía de São Marcos e temos a Baía de São José. A Baía de São Marcos está logo aqui. Então, todas as embarcações que vinham para a nossa cidade, aqui você visualizava logo de imediato a chegada dessas embarcações aqui. Durante muito tempo, já em ruína, o Corpo de Bombeiros ficou instalado aqui neste local. No ano de 2015, quando inicia o atual governo, através do PAC, você consegue, uma parceria com o IPHAN, restaurar esta casa aqui. O que seria instalado aqui nessa casa? O que poderia vir para esse local? Foi decidido, então, que seria colocado os dois museus aqui. É uma casa que ficou ligada à Secretaria de Estado da Cultura e instalado a história das embarcações e o Museu da Imagem e Som, que é o que hoje permanece até os dias de hoje aqui nessa casa. Sobre o Museu das Embarcações, ele tem aquelas 18 peças, né, que são réplicas, com uma escala de 1:10, 1:15, e elas são acompanhadas por quadros onde a pessoa que está com um pouquinho mais de pressa e de repente não está ali com a visita guiada, não quis ouvir a visita guiada, ela possa acompanhar algumas informações relevantes sobre as embarcações. O Museu das Embarcações, ele traz exatamente, vem contar a importância da navegação no nosso estado. Ainda hoje é um meio de sobrevivência para muitos maranhenses. A canoa costeira, ela é considerada uma das embarcações mais antigas produzidas aqui em São Luís, no Maranhão. Ela foi tombada como patrimônio cultural em 2013 pelo IPHAN, devido a algumas características, né, com relação à conservação, ao modo de se produzir embarcações aqui no estado. Ela, até hoje, não faz uso de motor, é uma das poucas embarcações que não tem uso de motor até hoje. Além disso, o aparelho vélico dela, ele chama muita atenção. Esse tipo de vela é chamada aqui no estado de vela repicada. A primeira vela é a vela do estai, a segunda vela, que é a vela maior, é a vela carangueja. Essas duas velas compõem essa vela repicada, como eu falei para vocês. A vela carangueja, ela tem uma estrutura que dá movimento, ou seja, se eu der mais corda, eu vou descendo essa estrutura. Se eu der puxar a corda, esticar, eu vou aumentando essa estrutura. Essa embarcação, a utilidade dela é pescaria, a gente vê isso devido à geleira, que é esse espaço ali quadradinho, que funciona como se fosse uma caixinha de isopor. A gente abre essa tampa e armazena a pescaria. Pode ficar aí 1, 2 dias, né, em alto mar. Além disso, é uma embarcação que faz transporte de carvão e madeira de São Luís para Alcântara. Essa também é uma função bem comum dela. E é uma das embarcações que a gente mais vê aqui na Baía de São Marcos, né? Nessa região aqui da beira-mar e daqui do Forte também a gente consegue visualizar ela passando. Conhecendo um pouquinho do iate, ele é a maior embarcação produzida no Maranhão, né? Aqui na cidade de São Luís.
Ele fazia o transporte das pessoas de São Luís para Alcântara. Chegou a carregar entre 60 e 100 pessoas. É uma embarcação muito grande. A maior produzida aqui em São Luís chegou a medir 28 metros, né, de extensão. É uma embarcação totalmente de madeira. E uma das características dela que são bem interessantes é essa proa de risco, né? A proa de risco, ela é essa peça inicial do barco, né, que tem um formato em V, ou seja, é para ela ir riscando, abrindo o caminho. Esse é um tipo de embarcação de embarcação que é produzida para mar. Por quê? Porque como aqui a gente tem uma variação de maré de 6 em 6 horas que é muito forte, a gente precisa de uma estrutura na embarcação que tenha força para ir atravessando essas partes, né? O Maranhão, ele é o único estado que possui toda a catalogação fotográfica, gráfica, né, e visual das suas embarcações. Então, dentro dos painéis, isso é apresentado e, de certa forma, destacado, né? A gente consegue ver as fotografias das embarcações, entre outros. O Museu da Imagem e Som, por exemplo, hoje nas principais capitais, são grandes atrações no tocante a visitações. Você vê no Rio de Janeiro, você vê em São Paulo, em outros estados aí, a importância do Museu da Imagem e Som, porque você consegue dar vida à história, mas de uma forma oral. A proposta do Museu da Imagem e do Som é justamente valorizar, né, as imagens e sons históricos e contemporâneos produzidas no Maranhão. Atualmente, o museu ele tem trabalhado ainda com uma linguagem da fotografia, do cinema e do audiovisual, né? Já sendo mais introduzido com relação à música. E agora nós temos uma exposição fotográfica chamada Pelas Ruas por Onde Andei, da fotógrafa Paula Viana. A partir da exposição, né, a sua proposta era justamente convidar o visitante para um passeio pelas imagens, né, de São Luís. Então, para que o visitante ele pudesse conhecer pontos interessantes da cidade de São Luís, e dentro da mediação, a gente vai destacando também, né, curiosidades, fatos históricos, o próprio título de Patrimônio Cultural da Humanidade, de como essa história vem surgindo. Além disso, entre as fotografias, nós destacamos alguns textos e alguns poemas, e além disso, a exposição ela é acompanhada também por uma playlist que foi feita de músicas maranhenses que tem como tema, inspiração, a cidade de São Luís. Estamos retornando com os projetos que já se desenvolvia aqui no Forte. Nós temos um fluxo de pessoas muito grande, de visitantes aqui. Antes da pandemia, nós chegamos a receber 400 a 450 pessoas por dia em visitação aqui. Que a gente quer trazer as pessoas para dentro dos museus, não com aquela ideia do museu com peças mortas, mas um museu vivo, um museu onde as pessoas interajam, onde as pessoas se sintam dentro da própria história, para viver mais próximo essa história.